Boa noite a todos. Já estamos aqui, né, dando início ao nosso estudo da noite de hoje, agradecendo ao nosso amigo Roberto Sabadini, sempre amigo, sempre presente na nossa casa, em nossas vidas, né, com muito carinho, que mais uma vez podemos te ouvir, meu amigo. Escolhi a página aqui, deixa eu só passar o link para o pessoal aqui que está esperando. Um momentinho. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Da página Esmola, do livro Fonte Viva, do Franciscano de Xavier. Estão todos me ouvindo bem? Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada, em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sob os quais se nos revele em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Bem oportuna para o seu estudo da noite. Que Deus nos abençoe, que nesse momento, unidos nesse sentimento de amor, Senhor, unidos para mais uma noite de estudo, de reflexão, nós te agradecemos imensamente, ó Deus, por esta doutrina de luz que ilumina a nossa vida, que nos esclarece,
que nos faz realmente sentir e perceber a tua mão amiga nos conduzir, onde espíritos amigos nos auxiliam, nos intuem e nos mostram o caminho a seguir, onde podemos senti-lo, ó Pai amado, em toda a sua criação, em todas as bênçãos que recebemos a cada instante, a cada dia em nossas vidas. Podemos perceber a tua mão nos conduzindo, Senhor, e conduzindo esta humanidade. Como é grandioso o seu amor, como é grandioso, Senhor, a sua misericórdia. Obrigada, Deus. Obrigada por nos fazer irmãos. Obrigada, Deus, pelo dom da vida, por podermos viver, nos abraçarmos, mesmo que não seja fisicamente, mas abraçarmos pelo carinho, pelo sentimento. Obrigada, Senhor, pelos amigos, joias preciosas em nossas vidas que acalentam nossos corações. Obrigada, Deus, pela família que constituímos, que são também tesouros que nos ajudam a suportar e a vencer os obstáculos da vida. Enfim, Pai amado, que nesta noite possamos beber desta água que realmente mata a nossa sede, do teu evangelho de luz, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos faz caminhar em direção ao amor maior. Que o Senhor guarde, ilumine o nosso amigo que fará o estudo da noite e que juntos possamos beber desta água viva. Fique conosco, hoje e para sempre, assim seja. É todo seu, meu amigo. Que Jesus o abençoe. Amém. Muito obrigado. Então, uma Você boa faz noite. a prece final, tá bom? Sim. Ok. Boa noite a todos os amigos e companheiros do GECOL, Grupo Espírito Obreiros da Luz. Com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui nesta noite. Como disse a Rosângela, já que estamos longe, não podemos nos abraçar, vamos conversar. E já que vamos conversar, que a nossa conversa seja produtiva, seja bela, seja justa e traga um bem maior para as nossas vidas ao final e no decorrer destes momentos em que evocamos a figura de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, deixo aqui o meu abraço a todos que fazem parte desta família do GECOL e também a todos os outros internautas que estão nos acompanhando e ficarão conosco aqui, né, compartilhando dessas reflexões da noite, cujo tema foi escolhido pela própria Rosângela. Muito interessante, fiquei muito feliz, né, que a paz, que a luz, a paz e o amor estejam dentro de você. Uma leitura nada por acaso sobre a esmola, muito importante, muito interessante, né? Lembrando que a esmola é a menor partícula que a gente pode oferecer àqueles que nos pedem, né? E quem não consegue abrir a mão de algumas moedas, né, de alguns reais, para oferecer ao seu semelhante, jamais abrirá do seu coração. Então, tudo é uma escala. A gente começa oferecendo esmola para um dia sentirmos compaixão e doarmos a nossa própria vida, porque não existe, disse Jesus, maior alegria no mundo do que oferecer a sua vida por um amigo. Né? É o maior de todos os tesouros. Rosângela também falou disso nesta noite. Me vem à memória rapidamente, porque não é nosso tema, Francisco de Assis, né? Um grande mendigo, aquele que abriu mão de tudo que é material, estendendo seus braços, né, de forma caridosa para receber uma esmola de um outro, dando, né, ensejo de oferecer a si mesmo uma oportunidade para que o outro crescesse, para que o outro experimentasse o prazer de doar, o prazer de compartilhar aquilo que lhe sobra, em favor de todos, em favor da comunidade, automaticamente a favor de nós mesmos,
porque vivemos num mundo de interconexão, né? Nos diz o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo está interligado, nada acontece fora dos parâmetros, e quando um ser, né, atinge a opção do amor verdadeiro, como disse Gandhi, neutraliza o ódio de milhões. Então, que o nosso esforço seja esse. Quando que nós vamos conseguir chegar nesse patamar? Quando a luz, a paz e o amor estiverem dentro de nós mesmos. Então, esse ponto ele é fundamental e muito importante para todos nós. Por quê? Porque a ótica de Jesus, né, o nosso governador, modelo e guia das nossas vidas, co-criador da Terra, o único título que ele aceitou, está em João 13:13, é de mestre, né? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, ele esteve 3 anos na vida pública, e o que ele fez foi ensinar. E diante dos seus ensinamentos, uma grande parte foi sobre parábolas, foi sobre histórias, né? O meio que ele encontrou para tocar os nossos sentimentos. E destas parábolas, um percentual quase que total, ele fala do quê? Ele fala do reino de Deus, para explicar a frase filosófica que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o próprio conceito da divindade ainda é sutil para nós, né? Ainda é volátil para nós, né? A gente não pega, a gente não sente efetivamente a divindade. Então, falar do reino onde Deus está presente, e que esse reino está dentro de nós. Se não é simples de nós tecermos esses comentários hoje, no século XXI, com todo esse processo da tecnologia, embora estejamos a passos largos, né? Porque depois que terminar a palestra, ela fica gravada onde? Na nuvem. O que é nuvem? Alguma coisa que a gente não sabe onde está, né? Que a gente tem acesso. É um grande exercício para a era do espírito, para a era do pensamento, né? Para nós tomarmos cada vez mais conta do nosso inconsciente, que ainda muitos não acreditam que exista, que é a base da nossa vida, onde sedimenta o perispírito, que é a comunicação do espírito, da grande luz que está dentro de nós. Como ela não pode refugir na sua pureza máxima, ela vem através das camadas perispirituais até atingir o soma, até atingir o corpo físico e se manifestar nessa personalidade que somos nós. Então, todas as parábolas de Jesus apontavam para esse reino de Deus que está dentro de nós, assim como devem estar a paz, a luz e o amor. Mas antes de chegar às parábolas de Jesus, eu gostaria de começar contando uma história de Rábia de Bassorá. Nasceu em 713, ou seja, no século VIII. Ela era islâmica, né? E é Rábia da cidade de Bassorá. Onde fica Bassorá? No Iraque. Então, nós estamos falando de uma mulher que se entregou a Alá, né? E é muito interessante porque, depois de tanto tempo, o que nós vemos hoje é justamente o contrário. É uma compreensão do islamismo a respeito de Alá, né? Que é como eles chamam o Deus deles, através do islamismo, através dos ensinamentos e da decodificação de Maomé. Hoje, o que eles entendem da grande guerra, né, da santa guerra, da guerra santa, que é matar o inimigo que está do lado de fora. E olha que ela fez parte, né, foi uma das fundadoras de uma interpretação dentro do maometismo também, chamado Sufi, tanto quanto Rumi. Eu espero terminar essas nossas considerações citando uma poesia de Rumi, que também era Sufi. Por que eu estou falando disso? Porque a nossa vida é este campo de batalha, né? Ela entendeu que a compreensão, né, dos ditos e dos ensinamentos de Maomé, de que a guerra santa ela se faz dentro dos nossos corações, não matando a exterioridade e o inimigo daquele que pensa de maneiras diferentes do que nós.
E aí a gente tem N exemplos, eu vou citar apenas dois, por exemplo, na guerra lá de Troia, né, muito famosa, na Odisseia, que faz parte da mitologia, né, dos gregos, da história, que vem nos ensinar tanto. E assim, quando terminou a guerra, né, que Troia foi destruída, o príncipe Enéas, que era jovem, que era forte, ele precisava fundar uma nova cidade. Então ele sai em busca do local apropriado, mas embora suas pernas fossem vigorosas, né, e o seu físico também, ele não tinha a sabedoria necessária para saber qual o melhor lugar para fundar uma nova cidade. Então ele retorna até Troia, que está sob escombros, e carrega o pai dele nos seus ombros, porque o seu pai, que é mais velho, né, que tem mais experiência, tinha a sabedoria necessária para identificar qual o melhor local para a fundação de uma nova cidade, depois da guerra, depois da destruição, né, a renovação, uma nova cidade. E nós então entendemos que a Enéas, né, com a sua pujança, com a sua jovialidade, com as suas pernas, significa dentro de nós a razão que decide, a razão que trabalha, a razão que faz nos mínimos detalhes, que planeja, mas fundamentalmente só ela não é capaz de realizar essa refundação, essa ressignificação de uma vida, de uma comunidade, sem os olhos dos seus pais, que significam a intuição, significa o processo em que o espírito fala diretamente à matéria, né? É o campo aberto para os processos que nós conhecemos no espiritismo como mediunidade, né? É a época do espírito em que nós estamos entrando, em que a intuição, que é característica do feminino, né, que também se expressa através da arte. Então, isso é fundamental e cada vez mais vai ficar tácito e presente nas nossas vidas. Então, essa grande guerra santa, que nós vamos lembrar também do príncipe Arjuna com seu orientador Krishna no Mahabharata, é a guerra de Kurukshetra, né, em que o Arjuna sai para guerrear e ele titubeia, porque ele tem que matar os seus próprios familiares. E numa interpretação, né, que vai além da história, mas que entra dentro do processo o objetivo moral que vem nos ensinar, que essa cruz creta somos nós mesmos, a guerra é íntima. Quem são esses familiares que ele precisava assassinar? São aquelas emoções do orgulho, da vaidade, que nós ainda guardamos dentro de nós, da prepotência e tantos outros, mas não é fácil guerrear dentro de si, né? Essa efetivamente é a guerra santa, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela que nós travamos dentro de nós, e que tem a seguinte característica: quando a gente ganha, quando a gente tem uma vitória, não existe ninguém para aplaudir, tanto quanto nós perdemos, né? Quando nós perseveramos nos equívocos, quando nós caímos pela nossa falta de vontade, que ainda não é pujante, que ainda não é firme, né, para ser líder da força que nos conduz ao progresso, à renovação, à mudança. Então, nós precisamos dos grandes orientadores, como foi Arjuna, como é o pai de Enéas, que na verdade é a grande intuição, na verdade é o espírito que está lá dentro dos nossos corações. Eu vou ler uma frase de Jó, no capítulo 14, não é Joel nem João, é Jó. Ele diz assim: nesta guerra em que me acho todos os dias, olha a simbologia da guerra novamente, da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, olha que maravilha, ele falando que nós temos que travar, né, essa batalha dentro de nós. Paulo de Tarso também falou do escudo da fé, do capacete da esperança, do elmo. Então, a referência da guerra ela é muito interessante, desde que ela seja travada dentro de nós, porque o exterior é apenas a expressão daquilo que nós temos dentro. É o grande espelho da nossa vida. E se nós encontramos inimigo lá, é porque não ajustamos dentro de nós.
E vamos voltar a essas referências um pouquinho adiante, mas eu comecei falando da Rábia, né, de Bassorá, no século VIII, e gostaria de contar uma história para ela, né, ela que naquela época foi uma mulher diferente, ela estava à frente do seu tempo, ela se entregou efetivamente a Alá e vivia na sua vida, era tida como louca por muitos, né, mas tinha na sua essência a grande vontade, né, de servir a Deus, a Alá. E um dia encontraram ela com um pote, né, com fogo na mão esquerda e um pote de água andando pela rua, e aí perguntaram para ela, mas o que você está querendo? Ela falou assim, estou querendo apagar o fogo do inferno e queimar todos os méritos do paraíso, né? Porque eu tenho que gostar, eu tenho que amar, eu tenho que entregar o meu coração a Allah, nem pelo medo e nem por aquilo que eu posso ganhar, apenas pelo amor, né? Olha a profundidade, né, e a vivência dela para todos nós. E um dia conta-se que ela estava fora da sua casa, agachada, procurando alguma coisa no chão. As pessoas que estavam próximas já a conheciam, chegaram perto dela, né, e começaram a olhar e falar assim, você perdeu alguma coisa, Rábia? O que você está procurando? Ah, deixa, eu vou encontrar sozinho. Não, nós estamos aqui para te ajudar, o que você está procurando? É mais fácil você falar o objeto que você perdeu para que a gente procure. E ela diz assim, é apenas uma agulha que eu perdi. E aí eles começaram a procurar, mas já estava anoitecendo. Então voltaram para ela e falaram assim, Rábia, uma agulha é um objeto muito pequeno. Então você poderia nos dizer onde é que você perdeu essa agulha? Porque fica mais fácil, está anoitecendo. Ela diz assim, não, isso não é pergunta, você não quer ajudar? Né? E eles insistiram. Ela falou assim, mas para que? Não vai adiantar nada? Eu perdi minha agulha dentro da minha casa. E aí eles falaram, mas você enlouqueceu? A agulha você perdeu dentro de casa e você está procurando aqui do lado de fora? Mas ela retrucou, mas aqui do lado de fora que tem luz, lá dentro da minha casa não tem luz. E então ela falou, mas assim você nunca vai encontrar, né? E a conclusão dessa história, eu faço questão de ler porque ela é muito profunda. E diz assim, vocês, Rábia, né, são pessoas tão espertas com pequenas coisas. Ou seja, no escuro e do lado de fora, você não vai encontrar nada que perdeu do lado de dentro. Quando vão usar suas inteligências para suas vidas interiores? Quando? Esse quando dela, né, tá aí desde o ano 713, está desde que Jesus veio ao mundo há 2000 anos, desde que nós começamos a desenvolver a nossa inteligência, a nossa intuição para perceber a divindade nas suas manifestações exteriores, mas principalmente dentro de nós. Então, desde quando nós estamos no século XXI, diante de tanta tecnologia, e ainda estamos buscando fora aquilo que temos que encontrar, que só existe dentro de nós mesmos. Vi todos vocês buscando do lado de fora e sei perfeitamente bem. Sei pela minha própria experiência. E é fundamental isso, porque ela vivia isso. Então, ela não pegou daquilo que ela leu lá do Alcorão para repetir. Ela apenas vivenciava. E isso é a função do professor. Como disse Jesus, vós me chamais mestre, Senhor, e dizer bem porque eu sou. O professor é aquele que vivencia. Jesus poderia mandar qualquer um de seus mensageiros para fazer a sua função. Ele decidiu encarnar aqui na Terra. Ele passou por todos os processos que nós estamos passando. Ele nasceu numa manjedoura sem nada material, filho de um pai, filho de uma mãe, teve a sua infância, teve a sua adolescência, depois da maioridade, veio nos ensinar efetivamente, mas muito mais do que palavras, pelo exemplo, né? E o cume, o ápice da sua vida, quando ele entregou o seu próprio corpo, a sua própria vida, para testemunhar que o reino de Deus, efetivamente, não é no mundo externo, nem é no mundo físico. E então, a partir da Sexta-feira Santa, ele passa pelo Calvário até que ele é morto numa cruz, para então chegar no domingo de renovação, né, da ressurreição,
para provar que o espírito é imortal, que a morte não existe, de que nós somos caminhantes do universo, que nós fazemos parte de uma grande família, mas que o reino de Deus está dentro de nós mesmos e não nas questões exteriores. Continua ela, que aquilo que estão buscando está perdido dentro. Então, tudo aquilo que a gente está buscando no mundo material, né? Todas as esmolas que a gente dá de forma material, de forma externa, a essência da compaixão, que é o auxílio àquele que está mais necessitado do que nós, ele se encontra dentro de nós. A bênção que estão buscando, vocês a perderam dentro, e vocês a estão buscando fora, né? E quantas vezes, até quando, no dia de hoje, nós estamos buscando a solução para a pandemia do lado de fora, né? Enquanto, se ela surgiu dentro dos nossos corações por uma questão de instabilidade, de incompreensão, de reajustamento interno, no caso coletivo de toda a humanidade, a solução, ela vai estar dentro dos nossos corações. Lógico que eu estou falando no processo filosófico, a gente precisa da vacina e ela vai passar, mas outras pandemias irão aparecer, né? Faz parte do processo em que nós estamos vendo, porque também não é a primeira. E aí ela encerra falando assim, e as suas mãos podem tatear facilmente o lado de fora, porque a luz está fora, vocês estão procurando fora. Quando nós iluminarmos dentro de nós mesmos, nós vamos procurar dentro de nós. Por isso que o título, né, da palestra diz que a luz, a paz e o amor estejam dentro de nós. Enquanto a luz estiver do lado de fora, né, enquanto o sol não estiver brilhando dentro de cada um de nós, enquanto nós nos apropriarmos do convite não, Jesus falou no imperativo, deu uma ordem, né? Brilhe a vossa luz. Não entendemos que a luz, infelizmente, nós não podemos acender pelo outro, assim como aconteceu na parábola das 10 virgens, em que elas foram lá esperar o noivo, e o noivo demorou, e elas dormiram. Quando acordaram, 5 tinham azeite nas candeias, e 5 não tinham, e as 5 que não tinham falaram, divide conosco. E elas não puderam dividir, porque se dividisse, nós e vocês ficarão sem. Então, volte lá à cidade e adquiram, né? Ou seja, a luz que está falando não é a simbologia da candeia, é uma luz interna, e a luz interna nós não compartilhamos. Aquilo que nós adquirimos, nós não compartilhamos com o outro. Jesus, quando esteve na Terra, não levou ninguém para o paraíso. Nem a nossa mãe tem a capacidade de fazer isso por nós. Ninguém pode levar ninguém a lugar algum, nem tanto ao inferno, nem tanto ao céu. Pode-se fazer o convite, pode-se fazer o acompanhamento, pode-se fazer até a amizade, mas efetivamente arrastar ninguém é possível. Então, se não acendermos a luz interna dentro dos nossos corações, como a Rábia deu um exemplo tão prático, tão simples, mas tão profundo, quando acendermos a luz que existe dentro de nós, automaticamente nós vamos perder o interesse pelas coisas externas. E aí nós vamos entender que quando Francisco abriu mão de toda a riqueza material, ele não fez mais do que o óbvio para ele, porque o reino de Deus estava dentro dele. Então ele foi em contato com a natureza, ele se integrou efetivamente na natureza. Não tem porquê, né, a gente criar as casas e ficarmos ali dentro, né, com receio da comunidade, porque o acaso não existe, só aquilo que vem para nós é efetivamente o que nós precisamos para aprender. A reencarnação é um processo de reeducação das nossas próprias almas, né? Então, temos que colocar, pelo menos a partir de hoje, conscientizar de que temos que buscar e acender essa luz dentro de nós. Na verdade, a luz já existe, ela precisa ser revelada, ela está abafada pelos nossos defeitos, pelas nossas emoções equivocadas, pelo orgulho, pela vaidade, principalmente pelo egoísmo. Então, a luz é o nosso espírito, está no Evangelho, está no livro dos Espíritos. O que é o Espírito? O Espírito é uma centelha, o Espírito é uma luz, só que ela está abafada pela nossa personalidade egoística. Nós temos que fazer o quê? Colocar a luz, revelar, né? E na medida em que a gente vai olhando para dentro de nós, nós vamos automaticamente
desapegando, desinteressando pelas questões externas que brilham lá fora, mas no momento de defrontarmos a nossa própria consciência, que pode ser no momento de dor profunda, pode ser no momento de desencarne, nós vamos ter que olhar para dentro de nós e o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar escuridão. Então, o objetivo de todos esses grandes mensageiros de Jesus, eu falei aqui do Mahabharata indiano, falei do Alcorão, que é do Islã, de Jesus, através do processo judaico-cristão, ou seja, independente de qualquer opção religiosa, de qualquer cultura, nós temos os exemplos para que efetivamente dediquemos mais tempo. É só pegar uma questão lógica, é usar a razão, né, as pernas de Enéas. Então vamos racionalizar quanto tempo nós temos durante o dia, 24 horas, quanto tempo de descanso, quanto tempo nós dedicamos ao corpo. E quanto tempo nós dedicamos à nossa alma? Nós somos alma temporariamente no corpo. Agora, sair efetivamente desse processo que é natural no nosso mundo da cultura e que desde que nós nascemos, né, nós somos doutrinados efetivamente pelo exemplo da comunidade que nós estamos inseridos, a gente abandonar, a gente sair dessa zona de conforto, a gente romper aquilo que o grande amigo Roberto Crema chama de normose, né? A normalidade da vida, pensar enquanto espírito, né? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vós vos dizeis espíritas, sede eu de fato. O que é espírito? É aquele que sabe que é um espírito imortal. Então ele está aqui para aproveitar as experiências, ele não está aqui preocupado apenas em desfrutar, porque efetivamente toda a conquista real do grande tesouro da amizade que a Rosângela falou, né, na sua prece, está onde? Dentro dos nossos corações. Agora, a conquista é subir morro, e subir a gente demanda o quê? A gente demanda perseverança, a gente demanda coragem, a gente demanda vontade. Agora, que dizem os nossos irmãos chineses, toda grande caminhada começa no primeiro passo, né? Que intensifiquemos cada vez mais, né? Porque aí nós vamos, então, já que falamos de riqueza, lembrar de Jesus, de algumas parábolas que ele disse pequeninas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31. Ele fala: o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha um grão tão pequenininho de mostarda, que é o menor de todos os grãos, que jogou na terra. Na terra é solitária, na terra ela teve que morrer, na terra ela brotou. E quando ela brota, ela cresce, fica a maior de todas as hortaliças em que as aves do céu vêm repousar, e ela passa a ser um instrumento de auxílio, de conforto, de consolo a todos aqueles que estão ainda nas faixas inferiores, porque a lei que rege o universo é a lei da fraternidade universal, em que o superior auxilia o inferior, seja emocional, intelectual ou moralmente. Esse é o fluxo da vida. Então, é morrer para nós, é ser o grande alimento de outras aves que vêm de outros locais, porque o céu é infinito. Então, a simbologia do céu é de todo aquele, não importa, né, se é espírita, se é encarnado, se é desencarnado, se é de outro planeta, se é daqui, se torce por um time, se é de um partido político, não importa, né? A hortaliça está aberta a todos aqueles. Agora, como uma semente tão pequenininha, né, encontrou aonde o seu refúgio para virar essa hortaliça e ser o grande amparo de todos eles? No fundo da terra, e logicamente nós estamos falando da terra dos nossos corações. Então nós precisamos de uma fé tão pequenina quanto ela, e ela fará milagres, ela fará milagres, porque de tão pequenina ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Agora a gente precisa fazer um empreendimento de colocar, de plantar dentro de nós, de cultivar, de arar a terra, e arar é cortar, é colocar a mão na charrua, não olhar para trás, é incentivar, é dedicar tempo a colocar a água, a adubar, a reviver, a remexer a terra, e ficar no silêncio e morrer, porque nenhuma semente para viver, ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela não vai conseguir. É a grande guerra do Arjuna, é a grande guerra em que lutou Enéas, é a grande guerra
então, da Guerra Santa do Islã, né, que temos de Jó, que luta todos os dias e espera a grande mutação. E a gente está esperando de um líder, a gente está esperando de uma pessoa, a gente está esperando de um espírito, a gente está esperando de um médico, a gente está esperando de uma situação, a gente está esperando, sempre esperando, até quando? Então, o convite é despertar que a luz, a paz e o amor estejam dentro de nós, e eles estão. Agora que nós nos conscientizemos, esta é a proposta do Evangelho. O reino de Deus está aberto, ele nunca fechou as portas. Agora, precisa de dedicação, precisa de perseverança, né? Precisa fazer esse processo, ou então, como nos ensinou Jesus em uma outra parábola, em um homem que estava procurando um tesouro. Olha que interessante, um tesouro. O tesouro é aquele que hoje, no século XXI, a gente quer achar através de uma herança, muitas vezes matando os nossos familiares, ou então ganhando na loteria, ganhando na Mega Sena. Isso é achar um tesouro a nível material. E ele então buscava um tesouro e descobriu que numa terra tinha um tesouro. O que ele fez? Voltou para sua casa, vendeu tudo o que tinha, tudo que é material, todos os seus laços, ele rompeu tudo. Ele abriu mão de tudo que é material, de uma existência, de uma encarnação, dentro dos padrões que nós estamos inseridos e que a sociedade fala que é o mais importante. Porque até pai, até mãe, até familiar, a gente vai ter que abandonar dentro do conceito evangélico, né? Porque a porta é estreita e somente nós vamos passar. Pai e mãe são apenas cúmplices da nossa vida, são aqueles que nos auxiliam, né? Mas verdadeiramente, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Aquele que não abandonar pai e mãe não é digno de mim. Então, até isso nós vamos ter que aprender, passar pelo processo solitário, batalhar a grande guerra, como disse Paulo, combati o bom combate, e combatemos o bom combate internamente, sem nenhuma força externa, né, como a Arjuna querendo matar os familiares, matar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, e tantos outros que estão dentro de nós, que não é fácil, mas é uma luta, e nós temos capacidade de fazer isso, porque o nosso general é Jesus, e ele veio falhou um pouquinho, né? Então, se eu venci o mundo, vós podeis, porque vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, todos nós estamos abertos a isso. Aí ele vendeu tudo e comprou o tesouro, que estava onde? Dentro da terra, dentro dos nossos corações. É a gente abrir mundo, abrir mão da sociedade, das festas, né, da vida social, segundo o meio em que nós estamos inseridos. Mas investirmos tempo no silêncio, investimos tempo em olhar para dentro, investimos tempo em colocar a luz dentro, na verdade, limpar o coração para que a luz brote, porque ela já existe dentro de nós, ela já existe dentro da mente, estudar a mente, estudar o pensamento, estudar o que é o espírito, sensibilizar as nossas potencialidades, as nossas habilidades em relação aos espíritos que estão aqui nos aguardando, né, a nossa decisão, eu quero, e eles vão nos intuir, abrir a intuição, né, confiar em Deus, confiar em que, como disse Rosângela, falava antes comigo, nós estamos num hálito divino, ninguém controla a vida. Quantas pessoas estão morrendo, não de Covid, estão morrendo de outras circunstâncias, e morre muita gente por dia, né? Muitas pessoas no Brasil e no mundo. É o processo da vida, quem inventou isso foi Deus. Então não adianta lutar contra, precisamos entender, precisamos nos conscientizar, precisamos fazer de forma natural a vida, desapegar. O apego é outra coisa, né, emocional aos familiares. Então temos que devagar e entendendo que são irmãos no processo de evolução, que a gente faz a nossa parcela, mas a gente precisa caminhar e eles também precisam, que nós não podemos resolver o problema de todas as pessoas. Jesus não resolveu o problema de ninguém, ele não impediu, embora tenha avisado a Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, mas ele não impediu que Pedro passasse pela experiência, não falou, fique em casa. Não, ele avisou. O objetivo do professor é avisar, é aconselhar, mas permitir que nós passemos pelas experiências. Então,
Ninguém vai fazer isso por nós e nós não vamos fazer por ninguém. Nem Espírito, nem Deus faz isso por nós. Por isso, quando ele nos criou, ele nos deu o livre-arbítrio. E cada um tome conta da sua própria vida. E existia um outro negociante de pérola, que encontrou uma pérola, foi lá, vendeu tudo, comprou a pérola e adquiriu a pérola. Que pérola é essa? É a nossa própria existência, é a nossa própria parte divina. Somos nós, o Espírito. Lembrando que a pérola também tem uma simbologia, porque a ostra, para ela desenvolver, né, essa camada que vira pérola, ela precisa que um cisco, né, que uma areia, né, fira o seu íntimo, não a sua casca, lá no seu íntimo. E nós fugimos das dores. Leon Denis fala isso no Problema do Ser, Destino da Dor. É difícil convencer ao homem comum que a dor engrandece. Isso não é ser masoquismo. Isso é porque a dor tem ensinamentos profundos, internos. Ela faz a gente olhar para nós mesmos. Na dor a gente faz oração. Na dor a gente pede para que os outros orem para nós. Para a dor a gente faz um processo de reflexão íntima. Pode ser que a dor passe e a gente retorne à vida normal. Quantas vezes nós estamos fazendo isso nas nossas reencarnações? Mas o convite é despertar a nossa consciência a partir de hoje, aproveitar cada instante, cada processo de melancolia, cada processo que a vida nos oferece, porque tudo que a vida nos oferece é para nos ensinar, para que a gente possa fazer essa luz brilhar dentro de nós, meus irmãos. É um convite. Eu já consegui fazer isso? Não, mas estou no esforço. E cada vez que eu falo, mais eu me conscientizo disso, mais eu busco a questão íntima, a vitória íntima, a conquista, a paz. E depois que nós atingimos também num processo simbólico de iluminação, como foi Buda, o que ele fez? Ele foi compartilhar conosco, com outros que viviam na Índia, com seus companheiros, porque ninguém fica no paraíso sozinho. O paraíso está vazio, né? A gente fica sonhando com ele, mas esses espíritos que já atingiram estão aqui ao nosso lado, nos incentivando, nos auxiliando, nos propiciando as oportunidades, né, necessárias, nos dando a mão quando nós coxeamos, quando nós caímos. Levante, persevere, vamos continuar. E vou terminar, então, a última menção da parábola de Jesus. Todas as outras, vou falar mais uma. Provavelmente ele estava na casa, né, talvez de Simão Pedro, e estava na cozinha, e ele diz: o reino dos céus é parecido, é semelhante àquela mulher que pegou 3 porções de fermento, colocou na massa, né? E o fermento tem essa simbologia de transformar, de aumentar, de potencializar aquilo que nós temos. Se a massa estiver ruim, ela potencializa o que é ruim. Mas ela é incolor, ela se mistura com a massa, ela faz um com todo. E ela faz essa grande realização, porque geralmente depois de colocar fermento, a massa tem que descansar. Ela trabalha de dentro para fora. E aí, esse gancho de 3 porções é que eu vou arrematar o nosso estudo, porque ele já vai adiante, né, no tempo, e temos assunto aqui para... Meu objetivo é estimular, que a gente pense cada vez mais, que a gente se dedique, né, a esse mundo íntimo, ou pelo menos dê uma oportunidade. A gente investe tanto tempo, né, para conseguir alguma coisa, a gente planeja, a gente corre risco, mesmo que seja um risco calculado. O maior risco é a própria vida. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém sabe o momento. Pode ser agora e pode ser amanhã. A gente tem que pensar nisso, né? A morte do corpo físico, mas a transformação, o renascer do espírito depende de cada um de nós, seja aqui, seja no plano espiritual, seja em outro planeta, não importa. O objetivo continua sendo o mesmo, né? A simbologia dessa tripartição, né? Desses 3 porções de fermento, eu vou lembrar de um pequeno conto de fadas, rapidinho, que é o conto de fadas. Não é do Chapeuzinho Vermelho, eu sempre confundo. Da Branca de Neve. Da Branca de Neve, né? A história começa com a sua mãe,
que está debruçada numa janela, né, e o parapeito, assim, ele é bem negro, e a neve é muito branca, e ela fura o dedo, e cai uma gota de sangue vermelho na neve. E ela diz assim, eu anseio ter um filho, uma filha, né, que seja branca como a neve, com os cabelos negros como este parapeito, e que seus lábios sejam vermelhos como este sangue, né? 3 partes, 3 processos que todo espírito tem que passar, começando do processo negro. O que é o processo negro? É a ausência de luz. É quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós buscamos as nossas sombras, quando nós olhamos os grandes bichos que habitam dentro de nós, dentro do nosso próprio inferno, como diz Carl Gustav Jung. A árvore, para que os seus ramos mais belos e mais altos possam tocar os céus, precisa ter as raízes bem fincadas nos seus infernos. Então, enquanto nós não abrimos o nosso coração para a podridão que ainda existe dentro de nós, não ter essa coragem, nós não vamos dar no passo seguinte, que é a simbologia do branco, que é a pacificação, que é a compreensão disso, que é a verdadeira mudança para o encontro com a divindade que representa o vermelho, que representa a vida. Então, nasce o Chapeuzinho vermelho na cabeça de novo. Nasce a Branca de Neve e a sua mãe morre. Como eu falei aqui, sempre tem que partir. Por quê? Porque nós precisamos passar pelas experiências. Mas quem é a Branca de Neve? Quem é a mãe da Branca de Neve? É Deus, é a divindade, são as energias cósmicas que dão vida a quem? A nós. Quem é a Branca de Neve? Somos nós, os seres humanos, que tem um pai, mas que para criar precisa o quê? De uma madrasta. E quando a madrasta vem, nesse caso a madrasta má, né? E que representa a madrasta, senão a nossa personalidade, que é vaidosa, né? Que fica olhando para o espelho, que quer continuar sendo a mais bela e almeja ser a mais bela, né? E então ela faz o quê? Ela expulsa por inveja da Branca de Neve. Ela vai para a floresta. A floresta é o grande mar da vida. São as grandes tribulações, as provas e as expiações que nós estamos passando. E vai encontrar o quê? E vai encontrar uma casa em que tem 7 anões. Em algumas traduções são 7 príncipes. Não interessa. O importante é que sejam 7. Retomando uma questão que eu esqueci de colocar, se a mente racional pega uma historinha dessa, ela não consegue entender patavinas, como dizia minha avó. Não consegue entender nada. Então, é somente através do processo da intuição, dos olhos do pai de Enéas, né, da nossa abertura para a sensibilidade, para aquilo que é transcendente à razão, que é o futuro da nossa própria vida, é que nós vamos compreender a simbologia desse conto de fadas, por exemplo, de todos os mitos, de todas as histórias, né? Porque o próprio, se a gente pegar o pé da letra, as parábolas de Jesus, não tem lógica nenhuma, porque estão além da razão, estão no processo da intuição, do espírito, quando ele fala, e ele fala porque ele quer o nosso bem, como disse o professor Beto Holden, né? O melhor e maior amigo do ego é o eu, e o ego é o pior inimigo do eu, né? Mas ele há de vencer no tempo em que nós vamos decidir. E aí ela vai, e o que encontra nessa casinha com os 7 anões? Uma balbúrdia, uma confusão, né? O que são os 7 anões? Senão 7 emoções, senão os chakras que nós temos dentro do nosso organismo, que quando eles estão atribulados, e aí você tem um que é turrão, que é bravo, o outro que é sonolento, só quer preguiçoso, só quer saber de dormir, o outro que é comilão, só quer saber de comer, né? Ou seja, uma confusão. Quando nós temos essa confusão interna, e uma parte de nós somente tem aquele que ama, né? Aquele que deseja, que quer correr atrás
do seu príncipe encantado, da sua bela adormecida, de alguém, de algo que ama. A outra parte quer ficar na cama, mas quem quer comer não pode ficar na cama, tem que ir para a cozinha, tem que ir para a geladeira, tem que ir para o fogão para se alimentar. Então fica uma confusão e, como dizia minha avó, uma casa em que não tem pão, todo mundo berra, todo mundo grita, ninguém tem razão. Mas quem é o pão da nossa vida não é o pão material. Jesus é o pão da vida. Então, o que a Branca de Neve faz? Ela coloca ordem. Quando nós, pelo perfil de compreensão dentro de nós, colocarmos ordem nessas nossas emoções, né, através dos nossos chakras energéticos, que são a expressão, é uma outra parcela do nosso perispírito, nós vamos estar preparados para um passo a mais. Mas aí vem o processo da prova, vem o processo de quem da nossa personalidade que não quer abrir mão. Então a madrasta se reveste de uma velhinha e vem oferecer uma maçã que também é vermelha, que representa a tentação, tanto quanto lá na mitologia judaica de Adão e de Eva. Mas voltemos aqui, e oferece para ela, e no primeiro momento ela recusa, porque nós temos dentro de nós o que é o melhor, depois quando nós estamos equilibrados. Mas então, a velhinha dá a cartada final em relação à nossa própria vida, oferece assim, isso realiza qualquer desejo seu. Você tem um desejo? E ela tinha. Ou seja, enquanto nós não limparmos o nosso coração, enquanto nós não tivermos o coração limpo, e aí vamos recordar de Jesus, que ele disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada, ou no Evangelho de Marcos, que um dia tudo será revelado, ou outra vez Jesus, aquele que não pagar ceitil por ceitil, ou seja, enquanto o nosso coração não estiver completamente limpo, nós vamos escorregar nos nossos desejos e nas nossas provas, e vamos ter que refazer todo o processo, como acontece aí, mas eu vou abrir um parênteses e lembrar agora da mitologia grega, com Osíris, ou com Maat, que era a deusa da justiça, né? Osíris também é considerado deus da justiça, e quando, dentro da mitologia grega, morria o ser humano, ele ia para esse local onde era feito o julgamento. Desse julgamento tinha 3 processos. Você ia para as terras de Amon, né, que é para a espiritualidade, traduzindo para nós, sem precisar mais do processo de reencarnação de provas e expiações, ou então você voltava para o corpo físico no processo de reencarnação para reaprendizado, ou então ficava no reino de Duat, que eles chamam de Duat, lá no reino, né, para poder, então, preparar. E como se dava esse julgamento? Era através de uma balança, e a deusa Maat tirava uma pena muito leve e colocava num prato da balança. No outro prato, tirava o coração daquele que morreu e colocava no prato. Se o coração pesasse mais do que a pena, ele voltava para o plano terreno. Ele voltava para as experiências reencarnatórias de aprendizado, de sedimentação do amor e da vivência dentro dos nossos corações. Somente assim ele conseguiria. Ou seja, se nós guardarmos qualquer desejo dentro do nosso coração, nós estamos passíveis a cometer equívocos, a repetir erros, e não a limparmos. Lembrando de Jesus, no livro Jesus no Lar, também tem uma história fantástica, quando ela fala que a gente, a mulher, ela está produzindo uma semente, que eu esqueci qual o nome, e ela fala assim, o que você precisa de estar com a vasilha? A vasilha tem que estar limpa, porque se apenas uma, né, centelha, não, um grãozinho, né, estiver sujo, vai contaminar todos os outros. E ele representa isso como o nosso coração, né? E aí o que acontece com a Branca de Neve? Ela morde e ela dorme. Dorme para que tenha um processo novamente de reequilíbrio de tudo isso. Depois de passado este período, que vai passar para todos nós, mas nós não sabemos o tempo, para Deus não é o mais importante, ela então, ela é abençoada pelo príncipe encantado. Quem é o príncipe encantado? Senão o nosso espírito, senão aquela força divina, né, que está nos procurando e só vai nos encontrar depois que nós passarmos, né, sairmos da casa
da nossa personalidade, entrarmos dentro da floresta, equilibrarmos os nossos chakras energéticos, resistirmos às nossas tentações, se falirmos depois de passar pelo processo de renovação, de ressignificação, aí sim ele vai dar um beijo simples, né? Mas tão profundo, porque a gente lembra lá da Capela Sistina, onde desenhou a Michelangelo, né? Deus tocando o dedo de Adão, apenas um toque, para que ele então tivesse vida, e como disse Jesus, vida em abundância. Então, o beijo, o toque, um olhar, uma coisa singela, uma pequena semente de mostarda, tudo é muito pouco nas proporções a nível material, mas a nível transcendental, a nível interno, isso é profundo, né? Um minuto de paz vale séculos de briga, de vingança, de confusão. E nós temos essa capacidade, meus irmãos, quando olharmos para dentro de nós. Seria interessante se tivéssemos perguntas, né? Mas um dia nós estaremos aí fisicamente, e a gente vai poder, né, adentrar um pouquinho mais de todo esse processo. E como eu disse, nós estamos aí 59 minutos, né, desde que começou a transmissão. Eu vou terminar com uma poesia de Rumi. Rumi também foi um poeta, ele também era da religião, né, islâmica, e ele era sufi, da mesma tendência, né, do mesmo processo de interpretação do Alcorão, que foi Rábia de Bassorá. E ele diz assim: o ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varre sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer, para uma nova vida. Como disse Jó, para uma mutação. Como disse Jesus, para uma vida em abundância. Só depende de nós a reflexão e o exercício da interiorização. E o que desejo neste final é que a paz, que a luz, que sou um espírito, que a paz é o estado pleno e que o amor, que é tudo na vida, né? Porque como disse Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz 3 coisas. Agora restam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então, que a luz, a paz e o amor estejam dentro de você, como me esforço para que seja dentro de mim. E que Jesus, modelo e guia, Senhor dos nossos destinos, continue nos inspirando, nos auxiliando, para que seja realidade. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Será real, guardar dentro da gente. E guardar é praticar, né? Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a companhia de todos os nossos companheiros e irmãos que estão nesta mesma vibração, aos espíritos benevolentes que nos inspiram, que contam conosco, que nos aguardam um instante do nosso despertar, do nosso querer, como disse Leon Denis, querer, poder e amar. Que façamos a nossa parte, sob a inspiração da divindade, das forças cósmicas a qual estamos inseridos, do hálito divino a qual ninguém foge, para saber que esta encarnação é apenas uma passagem pequenina, rápida, fugaz, mas que o amor de Deus guardado dentro dos nossos corações, este é eterno.
Fica conosco, Senhor, despeça-nos na tua paz. Que assim seja. Rosângela, agora é contigo. Se deixar, eu falo mais, né, Rosângela? Ah, parece.